A Justiça determinou que sejam retirados os restos mortais que caíram junto com o muro do cemitério no centro de Divinópolis. O caso aconteceu em janeiro deste ano e até hoje nada foi feito com os escombros e muito menos a retirada dos ossos, dos restos mortais. Vamos ver a reportagem. No Cemitério da Paz, no centro de Divinópolis, nem sinal de obras na parte do terreno que cedeu no início do ano. Restos mortais continuam em meio aos escombros e o trabalho de reconstrução da área não começou ainda. Mas a situação pode estar perto de ser resolvida. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ampliando liminar já deferida em agosto último, determinou que o município de Divinópolis, em conjunto com os proprietários do terreno e a empresa por eles contratada, inicie no prazo de 20 dias o resgate, identificação e adequado acondicionamento dos restos mortais dos falecidos que foram vítimas do desabamento do cemitério do centro. Em janeiro deste ano, o muro de uma construção ao lado do cemitério desabou e vários túmulos desmoronaram. De acordo com a prefeitura, foram atingidos 35 jazigos com 3 gavetas cada um. Desde então, familiares dos sepultados cobram uma solução para a situação. Na decisão do Tribunal de Justiça, a desembargadora Áurea Brasil aponta que a situação encontra-se indefinida, num jogo de empurra em que a prefeitura mantém-se inadmissivelmente inerte e que, desde o dia do caso, o município esquiva-se da obrigação de dar início às obras necessárias para refazer a parte do cemitério onde houve o desmoronamento. A Justiça afirmou que, apesar das provas indicarem que a culpa pelo desmoronamento é da empresa responsável pela obra ao lado do cemitério, não é razoável que a prefeitura deixe de adotar as medidas emergenciais necessárias para recolher, identificar e armazenar os restos mortais que estão em meio aos escombros. Na decisão, a desembargadora também disse que a perícia técnica encontrou riscos de contaminação do solo caso nada seja feito. E, por fim, destacou que o município de Divinópolis nem sequer se manifestou durante o processo. Na decisão da desembargadora, a magistrada estipula multa de R$10 mil por dia, caso a ordem não seja cumprida. Para as famílias, a esperança é de que o caso seja finalmente resolvido. Essa decisão, uma vez integralmente cumprida pelos responsáveis, atende aos primeiros anseios reivindicados pelos familiares dos atingidos com o acidente. Mas ressaltamos que ela não resolve o problema de uma forma definitiva, carecendo de futuras providências para a reconstrução do muro do cemitério, reconstrução dos túmulos atingidos e ressepultamento dos restos mortais que se encontram em locais inapropriados. É aquela situação que a gente falou e que eu comentei já, tinha uma liminar que não foi cumprida, né? Isso é fato. E tá vindo essa briga jurídica aí já tem um tempo. Aí um fala uma coisa, o outro joga a responsabilidade para cima do outro e no fim não resolvem nada. As famílias ficam nessa situação. Tivemos agora, inclusive, Dia de Finados, né? Uma tristeza, porque você vai visitar o quê? Onde? Sem contar que uma grande área do cemitério realmente está isolada. E continua a mesma coisa, infelizmente, ó, já tem quase um ano. Quase um ano. A Prefeitura de Divinópolis informou que ainda não foi notificada oficialmente da decisão do Tribunal de Justiça e quando receber a notificação, o município passará a ter instrumentais mais robustos para a realização da empreitada determinada pela Justiça. Não deu para entender muito bem não, mas como o evento ocorreu em imóvel particular vizinho ao cemitério, é imprescindível que ocorra a participação efetiva e concreta dos proprietários, inclusive com custeio, né, do que for necessário, assim como o reforço estrutural das divisas do terreno na qual estava sendo realizada a obra privada, sob pena do aumento dos danos ao cemitério, ao imóvel vizinho e às 2 ruas que margeiam o terreno. O município ressaltou ainda que já propôs uma audiência de conciliação entre as partes. Nós não conseguimos contato com o advogado da construtora. O advogado da empresa dona do imóvel e da obra ficou de enviar uma nota. Até agora nada. Primeiro, vamos começar. Antes de acontecer o fato, nós denunciamos e mostramos aqui no Alterosa Alerta. A prefeitura cruzou os braços.
Os donos da obra, também os responsáveis, cruzaram os braços. A obra que começou sem autorização, que não tinha documentação legal, não poderia estar sendo feita daquela forma, né? Já começou tudo errado. Até então, a nota da prefeitura continua a mesma coisa, né? Ah, é imóvel particular, é preciso a participação dos donos responsáveis pela obra. E a prefeitura também continua da mesma forma. Quem que esse povo vai recorrer, minha gente? A quem? A quem? Mas quanto tempo que nós vamos ter que esperar para que isso seja feito? É impressionante. É aquela situação, tem a decisão, tinha a liminar, foi cumprida. É uma coisa de pegar a liminar e ó, quem dá a liminar é a justiça, é o juiz. Serviu para quê? Mudou a liminar de uma decisão. Vamos pegar a mesma coisa e esperar. Vamos protelar, 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 protelar. Agora tem uma multa, né? R$10.000 por dia. Aí a prefeitura é multada. Quem é que vai pagar? Você, né? Você. Agora, se for para o dono da obra, a partir de quando? Eu queria ver um recibo deles pagando a multa. Se deixar de se atrasar um dia, se deixar de cumprir o prazo, sinceridade, eu acho que, eu não vou falar que eu ia andar pelado no centro de Divinópolis, porque ia ser uma cena vexatória, né? Ia ser um negócio muito difícil, mas eu quase que falo isso porque é coisa que é quase que impossível de acontecer. Eu queria ver, olha que atrasou, vocês não cumpriram o prazo e estão pagando aqui, ó. Eu queria ver.